Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Pode Isso, GP? O podcast do Gestão de Pessoas feito especialmente para você, colaborador, para que você esteja sempre atualizado, bem informado, com as melhores práticas e com aquilo que está rolando na nossa cooperativa. Estamos indo para o nosso 5º episódio e eu quero agradecer à equipe de marketing da Unimed Vale dos Sinos e à produtora Par Mídia, que oportunizaram que a gente estivesse aqui neste momento. O nosso episódio de hoje vai falar sobre diversidade e inclusão, um tema tão importante nas organizações e que vem ganhando cada vez mais força. E nada melhor do que falar deste tema no dia 28 de junho, data em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O mundo mudou e está em constante transformação. Vivenciamos uma sociedade cada vez mais diversa e em todos os instantes, estamos nos transformando. Temos certeza que são as pessoas, com a sua diversidade, com a sua pluralidade, é que vão movimentar o nosso mundo, nos levando cada vez mais à longevidade e à inovação. A diversidade e inclusão também é um dos pilares importantes dentro do ESG, que traz as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Mas, afinal, o que é diversidade e inclusão? Para que ela serve? Como ela se aplica no nosso ambiente corporativo? E para isso, eu tenho convidados super especiais que vão dividir a mesa comigo hoje. Então, quero chamar aqui com vocês o Flávio, o nosso superintendente administrativo. Flávio, que bom te ter aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Renata. Eu agradeço o convite de poder participar dessa iniciativa que tu tão bem vem conduzindo. Então, para mim é uma satisfação. Muito obrigada. Também temos a Estela Salomão, que trabalha na equipe do Gestão de Pessoas. Estela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito importante, né, a gente dizer sobre esse tema e que para mim é um tema tão caro, né? Então, agradeço por fazer parte dessa mesa. Obrigada, Estela. E o Mike Dias, que iniciou conosco recentemente, já está aqui no podcast e também faz parte da equipe de gestão de pessoas. Seja bem-vindo, Mike. Bom dia, Renata. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento e também de aprender com todos vocês. É muito rico esse momento, seja bastante produtivo, de muitas trocas. Muito obrigada, Mike. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mesa devidamente apresentada. Vamos entender o que é diversidade e inclusão. E para isso, conto aí com o apoio do Mike, que é o nosso especialista com relação a esse tema, para ele desmistificar esse conceito. Mike, diversidade e inclusão, o que significa? Boa pergunta, Renata. Obrigado. Diversidade e inclusão é algo tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, porque falar de diversidade, a gente está falando de humanidade, então a gente realmente precisa desmistificar alguns conceitos. Às vezes as pessoas têm uma percepção equivocada de que diversidade e inclusão é apenas os pilares de gênero, gerações, pessoas com deficiência ou pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mas, na verdade, diversidade somos todos nós, né? Diversidade é todo mundo. Eu sempre digo isso porque somos todos diferentes, com experiências diferentes, culturas. Então, tudo isso é muito rico. Inclusão é a gente proporcionar um ambiente para que as pessoas, de fato, possam expressar quem realmente elas são, né? Então, é importante a gente ter um ambiente diverso, mas o quanto que a gente olha na individualidade, o que aquelas pessoas estão precisando e principalmente o quanto que elas se sentem parte daquele ambiente, o senso de pertencimento aflorado, o quanto que eu me sinto parte daquela empresa, daquela equipe e o respeito acima de tudo, acho que é a palavra. Então, diversidade e inclusão são palavras um pouco parecidas, mas ambas se complementam muito a outra.
E tem uma frase muito conhecida que talvez você já tenha escutado, mas que traz muito isso do que é inclusão, né? Que é da Vernon Myers, que ela é vice-presidente de inclusão da Netflix, que diz muito sobre isso. Diversidade é convidar para a festa e inclusão é tirar para dançar. Então, o processo de inclusão ele é um processo que o tempo todo a gente precisa estar transformando, precisa estar revendo os nossos processos e se adaptando e entendendo, como tu bem colocaste ali no início, que o mundo está mudando e a gente precisa seguir acompanhando essa transformação. Perfeito, Mike. Então, conseguimos entender um pouquinho mais sobre os temas e, a partir daí, a gente vai fazer um link com o Flávio, que vai falar pra gente por que a diversidade e a inclusão ela é tão importante dentro do ambiente de trabalho, por que a gente tem que falar sobre ela e aprender mais sobre ela no ambiente de trabalho. Flávio. Bom, Renata, a diversidade a gente já vive desde que a gente nasce, né? À medida em que a gente vai se desenvolvendo, nós temos os professores, nós temos a família, nós temos os colegas, e certamente nenhuma dessas pessoas são iguais. E aí nós já vivemos a diversidade. Eu, particularmente, tenho me deparado com esse tema e tenho tido as minhas experiências pessoais, até porque aí vem a questão das gerações, né? Nós temos hoje, e é recomendável que todas as empresas tenham todos os tipos de gerações dentro do seu quadro de colaboradores. E não é diferente na Unimed. Eu aprendo muito com a meninada, com a gurizada, principalmente a inclusão tecnológica. Agora, também tenho a oportunidade de contribuir para eles com a minha experiência. E a mistura, a amálgama de todas essas coisas é que geralmente lá ao final dão um resultado, traz produtividade, traz a inclusão e que a gente possa criar um ambiente em que todos possam se sentir inclusos. Isso, de um modo geral, a gente vem fazendo no dia a dia, estamos evoluindo dentro da Unimed e é um tema muito caro para todos nós. Então, me dá uma satisfação grande falar sobre gerações dentro de um mercado de trabalho. Bem importante isso que tu trouxe, Flávio. E eu vou conectar aqui com o Mike, que ele vai trazer alguns dados e estatísticas a respeito da diversidade e inclusão, que fortalecem tudo isso que tu comentou com a gente, né? Porque os estudos já mostram a importância desse tema nas organizações. Mike, nossos números, conta pra gente. Perfeito. De fato, existem muitos estudos que falam sobre os benefícios de a gente investir cada vez mais em diversidade e inclusão. Não tem como fugir disso. E, por exemplo, uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que nas empresas onde o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 17% mais engajados e dispostos a irem além das suas responsabilidades. Olha que bacana. Além disso, foi identificado também que a existência de conflitos chega a ser 50% menor que nas outras organizações. E a Organização Internacional do Trabalho comprova que empresas preocupadas com esse tema têm seus lucros maiores entre 5% e 20%. Então, olha que bacana esses números, né? A gente fala que diversidade e inclusão traz inovação, traz criatividade. Falando aí de negócios, a gente sabe o quanto que aumenta os lucros e além de ser um papel social que todos nós temos responsabilidade. É isso aí, Mike, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre esse papel social e por que a gente está aqui hoje falando, então, sobre diversidade e inclusão. E eu quero voltar para o Flávio agora, para a gente aprofundar um pouquinho sobre o tema de gerações. Esse é um tema que faz parte, então, dos pilares da diversidade e inclusão. E eu sei, né, Flávio, que com todas as tuas vivências, com todas as tuas experiências, tu tem muitos anos de casa, já vivenciou muitas coisas dentro da cooperativa e pode contribuir com a gente com esse teu olhar histórico, né? E também de tudo que tu vem aprendendo, vem se desenvolvendo também. Eu tenho te acompanhado nisso, o quanto hoje tu tem toda a propriedade para sentar aqui na mesa com a gente e falar sobre diversidade e inclusão. Renata, isso realmente é uma tarefa
que nós temos nos esforçado nesse sentido, porque esse convívio dentro das organizações, ele é muito importante a gente poder estar aberto para poder compreender essa meninada que vem aí, né? E isso é muito comum hoje dentro da Unimed. Nós temos programas de inclusão do jovem aprendiz, onde todos os anos nós selecionamos um grupo em torno de 50 jovens, eles são inseridos dentro da empresa e começam a ter a seu primeiro contato profissional. Viver um ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo adquirindo responsabilidades sem fugirem do seu aprendizado escolar. E a questão de gerações, elas trazem um ganho para todos. A empresa, com certeza, ela passa a ter mais produtividade, ela torna o ambiente mais leve, mais aberto, e cada um tem que ir revendo os seus conceitos e preconceitos. Isso é o dia a dia de todos nós. Aquilo que eu anteriormente me referia e falava de uma forma, hoje eu não posso mais, isso não é correto. Então eu tenho que ver, e essa comunicação com os jovens, essa linguagem deles, principalmente a área de tecnologia, é onde a gente mais aprende, a minha geração. Porque eu estou no momento em que eu chego num ambiente como este aqui. Certamente eu sou a pessoa mais experiente, vamos assim dizer. Agora, com certeza eu tenho muito a aprender com todos vocês que estão aqui. Então, esse é o dia a dia de todos nós dentro das organizações. Isso traz produtividade, como o Mike já falou, traz um ambiente mais leve e incluso. Então, nós temos, a inclusão é aquilo, todos os segmentos nós temos que ter dentro da nossa organização, para a partir daí nós passarmos a ter uma outra identidade e ao mesmo tempo ter uma identidade vinculada à diversificação. Então o Flávio trouxe aqui para a gente alguns pontos bem importantes quando a gente fala de diversidade e inclusão. Estar aberto. Como é importante a gente estar aberto a esse tema, e a gente precisa aprender, precisa conhecer, precisa escutar, para que isso se torne mais fácil no dia a dia, porque tudo aquilo que a gente não conhece, né, Flávia, é mais difícil. A gente tem medo, a gente tem receio, a gente não sabe como se comunicar, a gente não sabe como se portar. Então, precisamos aprender. E o respeito, destaco aqui na fala do Flávio, que com certeza é a base de tudo. Se a gente pensar que precisa respeitar todas as pessoas, a diversidade e inclusão, ela vai transitar naturalmente dentro do nosso contexto, dentro do nosso dia a dia de trabalho e também do nosso dia a dia familiar, de amigos. Afinal, o Mike trouxe pra gente, somos todos diversos, somos todos plurais, cada um dentro da sua individualidade. E agora, então, eu chamo a Estela para que ela possa explicar para a gente o que mais a gente pode falar sobre diversidade, como é que isso se dá na prática no ambiente corporativo, nesses contextos. Que contextos são esses em que a diversidade e a inclusão estão? Então, Renata, para começar minha fala, eu gostaria de resgatar algo que o Mike disse lá no início e que precisa ficar muito claro para todas as pessoas. A diversidade não quer dizer apenas sobre gênero, sobre raça, sobre orientação sexual ou sobre deficiência. A diversidade é um conceito muito mais amplo do que isso. A gente diz sobre religião, a gente diz sobre cultura, a gente diz sobre classes sociais. Opiniões políticas, né? Cada vez mais a gente vê a respeito disso. E fazendo esse link, a gente tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos. E nela está garantindo, então, a igualdade de oportunidade e a liberdade de opinião, expressão e religião. Então, dizer sobre a diversidade é a gente realmente dizer sobre o respeito ao outro, ao que o outro tem de diferente de mim. Eu sou psicóloga de formação, né?
E um ponto que eu gosto também de dizer para as pessoas, principalmente quando eu lido com algum conflito, né, relacionado à questão de intolerância à diversidade, é que o que há, né, o meu comportamento diante da diferença do outro diz muito mais sobre mim do que sobre o outro, né? O incômodo que o outro me causa diz mais sobre mim mesma. Então, isso é algo que só nós podemos trabalhar em nós mesmos, identificar isso, por isso que essa conversa aqui é tão importante, porque é a partir deste momento que a gente traz luz às pessoas do que é que eu estou fazendo de errado, né? Deixa eu repensar aqui o que eu faço no meu dia a dia que eu posso melhorar, ou que eu posso mudar, né? Até trazendo situações, né, enquanto profissional da área de gestão de pessoas, eu já precisei mediar situações de xenofobia, né, em outras organizações que eu trabalhei. Então, de ter ali naquele setor, naquela área, uma pessoa, né, natural de outro estado e que a equipe não estava aceitando, né, aquela pessoa ter um sotaque diferente, aquela pessoa ter costumes diferentes delas. Mas, enquanto, né, profissional da área de gestão de pessoas, a gente não pode tolerar, né, a posição da instituição tem que ser decisiva nessas situações, e a gente também tem que conduzir esse tipo de situação, seja de xenofobia, seja de qualquer outro tipo de diversidade, né, o que é que tem de errado o outro ser diferente de mim? Né? Qual é o problema do outro ter um sotaque, ter um costume diferente do meu? Né? O que é que isso muda na minha vida? O que isso muda no meu dia a dia? Então, a partir do momento que o outro faz algo, né, da vida particular dele, ou até mesmo que a gente está lidando aqui no dia a dia das organizações, mas que isso quer dizer ao pessoal dele, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu preciso repensar esse meu incômodo. E o que eu gosto também de dizer para os líderes que eu atendo, né, Renata, é que não existe candidato perfeito, não existe candidato ideal. A gente, na construção dos nossos times, a gente precisa pensar que quanto mais diversa é a minha equipe, mais possibilidades diferentes de solução de problemas eu tenho, né? Então, a organização só tem a ganhar. E eu acredito que a beleza que a gente tem, tanto na vida quanto em lidar com o outro, é realmente aprender com as diferenças. A gente precisa estar aberto a isso. Afinal, né, Estela, todo mundo quer ser aceito pela pessoa que é, né? Com as suas qualidades, com as suas potencialidades, com as suas dificuldades, e nada melhor do que estar num ambiente, principalmente num ambiente de trabalho em que a gente passa tanto tempo, e se sentir aceito e se sentir parte dessa equipe. Então, todos esses conceitos e a tua experiência que tu trouxeste pra gente fortalece o conceito de diversidade e inclusão e a importância dele dentro da cooperativa e dentro de todos os espaços em que a gente circula. Eu aproveito, pessoal, para destacar aqui que nós temos uma política disponível no Sistema SA, que é o nosso sistema de gestão da qualidade, que é a política de gestão de pessoas e respeito à diversidade e inclusão. Está disponível a todas as pessoas para que vocês também possam entender mais sobre o tema e o posicionamento da Unimed, o respeito que nós temos a todos os públicos, a todas as pessoas, em todas as suas situações. A gente falou então um pouquinho sobre gerações, entender um pouquinho mais que quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente também não está falando só dos pilares mais conhecidos, a gente está falando muito mais do que isso, porque todos nós somos diferentes. Olhem para essa mesa, todos nós somos diferentes, temos as nossas habilidades, as nossas potencialidades, pode ser que a gente esconda um pouquinho mais as nossas dificuldades e tenham algumas pessoas que isso não seja possível, né? Então, o mais importante é que todos somos diversos e queremos ser respeitados e assim também respeitar as outras pessoas. E ao encontro disso, tem um tema que vem sido fortemente discutido no âmbito empresarial, que é a comunicação inclusiva. Como eu respeito? Porque a forma com que eu me comunico também é uma forma de respeito.
Também é uma forma de eu me colocar com o outro, respeitando o seu jeito de ser. E tem algumas palavras, algumas frases que nós estamos acostumados a utilizar, que são frases que vêm da nossa cultura, que a gente aprendeu muitas vezes desde pequeno, né? Isso veio mudando, que bom. Frases que a gente não via maldade na forma de expressar, mas que se a gente for pensar em uma comunicação inclusiva de fato, são frases que remetem a um preconceito, que são frases que não incluem as pessoas e que a gente pode sim aprender mais sobre isso e, claro, poder mudar a forma com que a gente fala. Eu mesma, pessoal, já cometi várias gafes de falar algumas palavras não inclusivas, pedir desculpas e falar novamente. Afinal, todos nós estamos aprendendo e poder ajudar o outro, poder dar um toque, ensinar para o outro, com certeza vai fortalecer ainda mais a diversidade e inclusão. Então, o Mike trouxe para a gente aqui alguns exemplos de frases que estamos talvez acostumados a falar, que a gente escutou isso em algum momento, que a gente aprendeu isso em algum momento, e ele vai ensinar qual é a forma inclusiva de traduzir essas frases. Mike, tudo contigo. Perfeito, Renata. De fato, uma das formas de inclusão é a gente começar a lapidar a nossa comunicação e ter um cuidado com o quanto a gente internaliza algumas questões, né? Então, a nossa comunicação é uma ferramenta super poderosa e a gente precisa ter alguns cuidados. E aí eu vou trazer alguns exemplos que, assim, a maioria das pessoas fala ou já falou e tá tudo bem, porque muitas vezes faz parte de uma cultura, a gente foi ensinado desta forma, mas a gente precisa começar a desconstruir, porque às vezes a gente pode estar super magoando ou ofendendo alguém com algumas frases que a gente acaba verbalizando, né? Então, por exemplo, essa aqui é bem conhecida. Dar uma de João sem braço. Então, eu vou optar por se fez de desentendida. Olha o quanto que a nossa comunicação ela pode impactar no nosso dia a dia, quem está no nosso entorno, né? Outro exemplo, dar uma mancada. Eu vou substituir por dar uma gafe. Você está cego, surdo? Chega a ser agressivo, né? Então, vou substituir por você prestou atenção no que eu disse? Mike, deixa eu aproveitar aqui e te complementar. O quanto essas frases parecem inofensivas, mas elas mostram, de alguma forma a gente está dizendo que alguém sem um braço não consegue fazer, exatamente, ou está se fazendo, né? Como se não tivesse capacidade, né? Exatamente, acho que esse é o ponto da comunicação. Com essas frases, de alguma forma a gente está dizendo que essas pessoas não têm capacidade de fazer as coisas. Por isso que é tão importante a gente repensar a forma com que estamos nos comunicando. Renata, eu vou fazer uma observação aqui, enriquecer o que o Maico está falando. Eu vivenciei uma situação em que eu fui cumprimentar uma pessoa e ela não tinha o braço direito. E eu, naquele momento, fiquei assim, ó, indeciso, confuso, e não sabia como cumprimentá-la, porque automaticamente eu estendi a minha mão direita, como se cumprimenta. Aquilo ali para mim foi uma lição, um exemplo de começar a ver essas diferenças para que a gente possa adequadamente se portar. Não sei se isso causou um constrangimento para a pessoa, mas para mim causou. Eu fiquei confuso, não sabia o que dizer e nem como me portar naquele momento. Então essa que tu comentaste aqui, dar uma de João sem braço, é exatamente isso aí. Como cumprimentar uma pessoa que ela não tinha, nem sei a razão, se era pelo um acidente ou pela uma questão congênita, mas essas situações a gente se depara no dia a dia. Isso que o Flávio disse, pegando ali na fala, né, dele, é uma coisa muito importante, o que você disse, né, Flávio?
eu me dei conta de que eu preciso passar a pensar como eu vou me portar nessas diferentes situações. Então, eu não tenho que colocar no outro a responsabilidade de me dizer como ele gostaria de ser tratado. Eu tenho que me responsabilizar pela forma que eu me porto com as outras pessoas, pela forma que eu vou conviver com as outras pessoas. Eu não tenho que colocar no outro a responsabilidade de me ensinar. Eu é que tenho que buscar aprender isso no meu dia a dia. E o conhecimento tá aí para isso, né? Internet, enfim, a gente tem vários meios de a gente conseguir adquirir conhecimento e aproveitar isso, né? Usar ao nosso favor. E tem tantas outras frases, né? Tem uma aqui também que é bastante utilizada, que é estar mal das pernas. Não, né? Não é muito adequado, então a gente vai utilizar estar com problemas ou estou com problemas. Essa aqui é bem conhecida, pessoal. Bastante utilizada. Não temos braço para fazer isso. E aí, linkado com o que a Rê estava falando, né? Então, quer dizer que a pessoa não tem capacidade? Não, né? Não é nada adequado, né? Então, a gente precisa começar a ressignificar algumas coisas que a gente fala. Então, ao invés disso, eu vou falar, não temos recursos suficientes para realizar esse projeto, por exemplo. Né? Acabei de me dar conta aqui, Mike. Não sei se em algum momento eu não tenho falado essa frase, mas que bom que estamos aqui para poder aprender. Já vou ressignificar e já vou cuidar mais a forma com que eu estou me comunicando. E assim, é muito cultural, porque de fato a gente cresceu ouvindo isso, então para nós realmente é muito natural, né? Mas a gente precisa começar a olhar a inclusão e linkar com a comunicação de que andam juntas. E que num ambiente totalmente diverso a gente precisa realmente começar a ressignificar isso, né? É importante porque é uma forma de inclusão. E o quanto a gente pode aprender, né, Mike, com as pessoas com deficiência, né? A gente tá falando, sem um braço, te fez de cego, de surdo, e o quanto essas pessoas têm para nos ensinar também, para que a gente compartilhar com elas e fortalecer o nosso ambiente, chegando na inovação e melhores práticas, fortalecendo tudo isso. Exatamente, exatamente. Tem uma palavra muito que é, por exemplo, capacitismo, né? Que é o preconceito dado a pessoas com deficiência. Então, isso aqui tá muito linkado também com a comunicação inclusiva, né? O quanto que, poxa, eu trabalho com um time diverso, mas o quanto que eu estou olhando na individualidade dessas pessoas, o quanto que eu estou oportunizando o crescimento, o quanto que eu trago essa pessoa para o debate, o quanto que eu faço com que ela se sinta pertencente àquele time, àquela empresa. Então, não é uma responsabilidade da empresa, mas de cada um de nós. Eu tem esse também papel tenho, muito importante. né, linkando com o que você está dizendo, Mike, eu tenho uma dica também para apresentar para as pessoas, né? Se você tem alguma dúvida, chame a pessoa pelo nome, né? Isso aí. Se você não sabe, né, como conversar com a pessoa, chame ela pelo nome. Com certeza, dessa forma, você não vai estar sendo indelicado com essa pessoa. Eu vou trazer mais um exemplo que vivências, né, que a gente tem. Eu participo de um clube de serviço que é o Rotary, muitos de vocês sabem, e lá no Rotary nós temos um simbolismo no início da reunião, levantamos e aplaudimos o pavilhão nacional. Aquilo é ritual, né? E entrou no nosso clube um cadeirante. Ele é uma pessoa maravilhosa, é um engenheiro, ele dirige o carro adaptado, tudo. E isso diversas vezes aconteceu, de quem está conduzindo a reunião. Agora eu convido todos a se levantar e vamos aplaudir o pavilhão nacional. E ele, a primeira coisa que diz, olha o bullying, olha o bullying. Então, hoje já a gente sabe, né? Se vai referenciar isso aí, já diz, exceto o Jairo, que tem o direito de permanecer como está, né? Então, isso é uma coisa interessante, realmente, e a gente no dia a dia vai se deparando e nós vamos aprendendo, como disse a Estela. Muito bom, e mais uma dica bem importante, porque falando do pilar de pessoas com deficiência, muitas pessoas às vezes acabam tendo uma certa dúvida, né? E é como a Estela trouxe, chamar a pessoa pelo nome, e não me referir ao PCD. Importante a gente trazer sempre pessoa com deficiência,
Porque acima de qualquer coisa é uma pessoa, é um ser humano, né? Então, não, o PCD, não, é uma pessoa com deficiência, como qualquer outra. Então, mais uma dica aí que eu trago para compartilhar. E essa aqui também tá muito linkada, essa frase aqui que eu escuto bastante, que é: ele é uma pessoa normal. Bastante utilizada também, né? O que é ser normal, O que é ser normal, né? Então fica o questionamento. Eu vou trazer para uma pessoa sem deficiência, né? Então, assim, também fica a reflexão, né? Do peso que esse tipo de frase acaba acarretando, né? Essa aqui também, gente, essa aqui chega a doer em mim. Estou mais perdido do que cego em tiroteio. Já ouviram essa? Com certeza. Bastante comum, né? Sim. Então eu vou colocar como: estou perdido com essa demanda. Então olha que simples quando a gente ressignifica a nossa comunicação, quando a gente começa a lapidar ela e entender o impacto da nossa responsabilidade, o impacto da nossa comunicação. Uma outra também aqui é: vamos fazer uma lista negra. Eu vou trocar por: vamos fazer uma lista restrita, uma lista proibida. Fica bem mais adequado, né? Não fica preconceituoso. Essa aqui também: você não tem mais idade para usar isso. Por quê, né, gente? Por que a gente fala isso às vezes, né? Então, assim, vai em frente e faça o que te faz feliz. É isso, né? Acho que não existe idade, né? A gente é livre, cada um com as suas individualidades, enfim, e não cabe a gente a julgar o outro pela idade, por ser mais novo ou por ter mais bagagem, né? E essa aqui também, para as mulheres: difícil uma mulher ser tão esperta como você nessa área. Renata e Estela talvez já tenham ouvido isso, né? E seria muito mais adequado se a gente falasse: você é muito mais esperta e tem um domínio sobre essa área. Então, assim, de novo, né, o quanto que essas frases são impactantes, e a gente precisa começar a buscar conhecimento que está muito no nosso alcance e começar a incluir todas as pessoas, né? De novo, diversidade, somos todos nós. Perfeito, Mike. Olha como é rico esse tema e o quanto a gente pode aprender e nos comunicarmos ainda melhor. Ficou aí algumas palavras para a gente poder refletir e poder, no nosso dia a dia, transformar a forma com que estamos nos comunicando, mas tem muitas outras, né? Muitas, uma lista bem extensa. Daria para fazer até um dicionário de comunicação inclusiva, quem sabe essa possa ser uma próxima ideia aí do GP, de trazer um dicionário para que a gente possa conhecer mais e nos comunicarmos de uma forma cada vez mais adequada. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre esse tema, a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo alguns tópicos, como filmes que a gente pode assistir e conhecer um pouquinho mais. Os Intocáveis, Extraordinário, são filmes lindos que passam uma mensagem de conscientização acerca da diversidade e inclusão. Mesmo que você já tenha visto, fica aí o convite para assistir de novo, com esse novo olhar agora de tudo isso que a gente aprendeu e discutiu aqui na mesa. Tem os curtas-metragens também, Cordas e Colegas, que falam sobre diversidade e inclusão. O desenho do Lego Friends também é um desenho que fala muito sobre a inclusão, então os pais e mães de plantão podem aproveitar esse momento para incluir as crianças, falar sobre esse tema, porque é fato, aquilo que a gente não conhece vai ser difícil para a gente vai ter dificuldade, a gente não vai saber como agir, né? Todos nós aqui falamos de alguma situação em que a gente ficou em dúvida e tá tudo certo, vai acontecer, a gente vai ficar em dúvida, mas o respeito precisa vir em primeiro lugar. E quanto mais a gente conhecer sobre o tema, mais fácil vai ficar para a gente transitar entre os diversos públicos, entre as diversas pessoas e fortalecer um ambiente diverso e inclusivo. Renata, eu queria contribuir para essa tua lista aí. Tem um filme que certamente vocês já ouviram.
O Estagiário. Ah, verdade. Esse filme é um filme... Aqui eu estou defendendo o meu lado, né? Eu estou falando de gerações, mas o Estagiário traz exatamente isso de uma pessoa que já tinha chegado ao final da sua carreira profissional, né? Mas sentiu que ele tinha que fazer mais alguma coisa, não poderia. E saiu a procurar um trabalho, e aí ele foi empregado como estagiário dentro de uma organização. E a partir dali, ele, com a experiência dele, é muito interessante ver, foi transformando, ele inclusive administrou conflitos familiares dentro da gestão da empresa. Então, o Estagiário, né, defendendo o meu lado, olhem este filme que vocês vão ver o que é a experiência, eu trazer essa experiência para, digamos, dentro da empresa, poder disseminar junto com outros conhecimentos, com outras visões, né? Perfeito, Flávio, muito bem lembrado. Já assisti esse filme e indico também, O Estagiário. A gente vai incluir para vocês também poderem ter acesso ao nome desses filmes e curtas-metragens, para que vocês possam também conhecer mais sobre o tema. E isso é importante, eu quero destacar aqui na mesa. A gente precisa buscar, sim, a informação. A gente precisa, sim, estudar sobre diversidade e inclusão, para que a gente esteja preparado para lidar com as diversidades no nosso dia a dia. E o papel aqui das mães, dos pais que estão formando as crianças, conversar sobre, explicar o que é muito importante, porque as crianças têm uma facilidade muito maior de aprendizado. Nós, adultos, a gente esbarra em muita coisa que a gente já viveu, né? E a minha vivência, ela vai impactar diretamente a forma com que eu enxergo a diversidade e a inclusão. Então, se nas minhas experiências eu tive a oportunidade de viver com pessoas diversas, de entender que isso é importante, respeitar o espaço de cada um, vai ser mais fácil. Mas aquela pessoa que não teve contato, que tem pouco conhecimento, vai ser mais difícil. E nós não podemos ser intolerantes, nós precisamos ajudar uns aos outros e fortalecer esse tema tão importante. Renata, desculpa te cortar, mas me lembrou de uma situação que eu tive em casa. Um dia desses eu estava assistindo, né, um desenho com meu filho, e ele me perguntou: mãe, por que aquela criança tá jogando bola naquela cadeira? E daí eu expliquei para ele: filho, aquela criança, ela não consegue andar, ela anda através das cadeiras, e por isso então ele tá jogando bola, sim. E não tem problema, né? Ele: tudo bem. E vida que segue, né? Porque para as crianças é uma coisa muito simples, ou é isso ou é aquilo. E eu volto a dizer que a gente ensina muito com os exemplos, né? As crianças aprendem com os exemplos. Não adianta a gente falar: não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas eu estou fazendo e a criança está presenciando aquilo ali. Então, para a gente formar seres humanos, né, mais abertos à diversidade, cabe a nós também explicarmos para as crianças e sermos os exemplos delas. Bem lembrado, Estela. As crianças fomentam e também nos ensinam sobre diversidade e inclusão e nos movimentam a gente aprender, buscar informações. E fica aí, pessoal, o tema de casa para vocês estudarem mais sobre diversidade e inclusão. Temos aí esses exemplos e na internet hoje são infinitas possibilidades de temas e de materiais que falam sobre diversidade e inclusão. Então, vamos fazer o nosso papel social e aprendermos a nos posicionarmos de forma mais assertiva e de forma mais inclusiva perante a todas as pessoas. Afinal, todos nós queremos ser respeitados. Já nos encaminhando para o final desse momento, a gente teria assunto para passar o resto da manhã com vocês, mas a gente trouxe aqui os principais pontos para dar um pontapé inicial dentro dessa discussão de diversidade e inclusão. Quero convidar aqui os meus convidados a falarem uma frase final, um fechamento dessa nossa discussão tão rica nessa manhã. Então, vou começar aqui pelo Mike para deixar a palavra final para quem está nos acompanhando e nos assistindo.
Perfeito, Rê. Quero ressaltar a importância desse tema, o quanto que é transformador e necessário a gente se aprofundar nele. É uma responsabilidade de todos nós. Somos todos diversos, então o conhecimento ele está muito disponível na internet, de todas as formas, para a gente cada vez mais se aprofundar e ter boas práticas e aprender mais sobre isso. Era só uma frasezinha, né? Mas eu convido vocês a, de fato, mergulhar aí nesse mar, que com certeza no início pode causar um certo desconforto, né? Porque tem uma questão muitas vezes cultural, vai mexer com algumas questões internas, mas é importante que todo mundo realmente mergulhe nisso, que com certeza vai ser muito bom, e a gente vai trazer várias iniciativas aí de diversidade e inclusão aí pelos próximos tempos, né? Então a gente vai trabalhar muito forte nisso e a gente conta muito com todos vocês. Muito obrigada, Mike. Obrigado, eu. Estela. Olha, o que eu gostaria de deixar de recado é que se eu tiver o respeito como norteador das minhas atitudes, né, da minha vida em sociedade, eu diminuo muito as chances de eu errar no tratamento com o outro. Então, o que eu gostaria de deixar de recado, né, para as pessoas é ter o respeito acima de tudo. Flávio? Já está acabando, né? Eu estava preocupado que o tempo, né, ia ser muito extenso e que nós não íamos conseguir cumprir, mas já estamos. Então, assim, reforçando tudo que foi aqui falado, as organizações têm que estar abertas à diversidade, porque elas vão enriquecer o seu ambiente, vão trazer resultados que as organizações buscam, resultado. E certamente a diversidade vai trazer. E dizer para vocês que a diversidade não é apenas a presença de diferenças, mas a celebração da riqueza e a complexidade de cada um. Linda essa frase. Faz a gente refletir a importância desse tema, né? E hoje o que a gente fez foi fortalecer algumas práticas, desmistificar o conceito de diversidade e inclusão. Estamos aqui, né, também abertos ao aprendizado. Pude aprender um pouquinho com cada um de vocês. Então, agradeço a disponibilidade e a atenção de vocês e principalmente por terem topado o convite do GP para estarem nessa mesa discutindo sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e que tem um impacto tão grande na nossa organização e principalmente também na nossa sociedade. Afinal, somos seres sociais e precisamos também exercer isso no nosso dia a dia. Encerrando então, pessoal, esse momento, a diversidade e a inclusão promovem o desenvolvimento das organizações e das pessoas. Mais do que a coisa certa a se fazer, a diversidade é a força impulsionadora para a melhor compreensão do mundo e de suas realidades. Quero agradecer a participação de cada um de vocês nesse momento, que nos acompanhou, que vai assistir posteriormente o nosso podcast, que é feito especialmente para vocês, para que vocês possam estar atualizados, bem informados. Aqui a gente aprendeu a se comunicar melhor, de uma forma mais inclusiva, e tudo isso vai desenvolvendo o nosso potencial, vai fortalecendo a gente e ajudando a termos um mundo melhor, por que não? Acho que esse é o grande objetivo final de todos nós. Quero lembrar também que estamos num período de avaliação por competências de 2024, um recadinho final aqui para vocês. Então, fiquem atentos às comunicações que são enviadas via Comunicar, a nossa página na intranet, porque é um momento de avaliação, é um momento de alinhamento entre colaborador, entre líder, que é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para que possamos ser cada vez mais protagonistas da nossa carreira. Agradeço novamente a produtora Parmídia por
nos ajudar a estarmos aqui nesse momento. Um agradecimento especial à equipe do Gestão de Pessoas. Estamos nós 4 aqui representando todos aqueles que fazem o nosso trabalho acontecer. Muito obrigada a todos vocês e nos vemos no próximo encontro. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.